Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque um dia Ele inventou a mulher. E se não fossem as mulheres na vida da igreja, nós observamos aqui uma parte do trabalho das mulheres do corpo de Cristo, dentro e fora da igreja. E nessa noite, nós queremos compartilhar com você uma mulher que no seu tempo fez a diferença. Ela tinha tudo para ser uma mulher que não fizesse nada, quem sabe fizesse lamentações na sua casa e ficasse a reclamar da vida, coisa que o vale. Mas ela foi tão impactada pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor Jesus pela sua vida, que ela saiu da sua cidade a juntar certamente mulheres da sua igual condição. Por causa da disposição do coração dessa mulher, ali surgiu uma igreja. Da dor e da tristeza, da frustração e da destruição, o Senhor tem o poder de usar a vida e levantar vida de mulheres, também mulheres, para começar o seu reino no meio dos homens. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do verso 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 36. Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. Oremos ao Senhor. Se você pode, tem essa liberdade. Às vezes nós não temos com as pessoas que estão do nosso lado, mas se você tem, toca no ombro do seu irmão, da sua irmã. Nós vamos orar juntos nessa noite. Há uma obra que o Espírito Santo quer fazer nesse lugar hoje. O Espírito do Senhor quer se manifestar em nosso meio. O Espírito Santo quer se manifestar nos nossos corações, quer tomar o controle da nossa mente, a direção da nossa vida.
quer guiar os nossos passos, quer nos dizer o que nós temos que fazer. Senhor, estamos aqui submissos à Sua autoridade soberana sobre todas as coisas. Jesus, Tu és o Senhor da igreja, o Senhor governa as nossas vidas, o Senhor tem uma palavra de vida já liberada para essa noite, para esse culto, uma palavra que transforma, uma palavra que toca no íntimo, no âmago do nosso coração, que transforma, Senhor, a nossa mente, que renova a nossa mente, que amplia a nossa visão, que aprofunda, Senhor, a nossa visão. Uma palavra que nos leva a viver não no natural, mas no sobrenatural de Deus. Abençoa o Teu povo nessa hora. Fala com cada filho e filha do Senhor nessa hora, cada homem, cada mulher, do menor ao maior. Nós abençoamos o Teu povo, e que seja abundante a bênção do Senhor sobre nós. Nós repreendemos toda obra contrária. Que todo o coração e mente se aquete agora e saiba que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dorcas, Tabita, ou também Gazela, é tudo o mesmo nome. Dorcas, que quer dizer Tabita, que também significa gazela. E você sabe, como conhecedor de animais, que gazela é primo da corça, é chegadinho ali, da mesma família. E a corça, ela tem uma necessidade especial quando está sendo perseguida, de se esconder. E quando ela vai se esconder do que persegue, do seu perseguidor, dos seus... Como é que é o nome disso, gente? No reino animal? Hã? Eu gosto de lidar com gente inteligente. Muito obrigado, meus universitários, sempre me ajudam. Predadores. Eu não sei se você sabe, mas você tem um predador contra você. E você precisa aprender a se ocultar dele. Você tem que fugir do seu predador, porque se ele colocar a mão em você, é como um leão, um tigre, um guepardo, colocando a mão na gazela. Não vai sobrar muita coisa. Você sabe o que eu estou falando. Dorcas, Tabita ou Gazela é o mesmo nome, está se referindo à mesma pessoa. Agora, o que chama a nossa atenção na vida de Dorcas é a experiência profunda, a intimidade que essa mulher veio a ter com o Senhor. E nessa intimidade, nesse conhecimento do coração de Jesus, do conhecimento da obra de Jesus, ela se entrega totalmente àquilo que Jesus quer que ela faça. Dorcas, Tabita, ou essa gazela especial do Senhor, essa gazelinha que o Senhor cuidava com tanto carinho, com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta compaixão, tinha sempre sobre ela os olhos de Jesus. E eu quero dizer para você que na tua vida os olhos do Senhor também estão postos essa noite. Deus está olhando para você com muito carinho. Talvez você nem esteja sentindo assim, talvez você nem perceba isso, mas os olhos do Senhor estão postos nesse lugar, sobre a nossa vida, para a glória do Senhor. A igreja está crescendo nessa época. Se você observar um versículo muito próximo do que lemos, no 31, a Bíblia diz que a igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. E a igreja vai chegar a Jope, e ali o que dá-nos a entender que Dorcas é uma das primeiras conversas pela pregação daqueles que foram pelo caminho falando sobre Jesus. E Dorcas ouvindo o testemunho de Jesus, e como Jesus era misericordioso, e como Jesus era compassivo com as pessoas. O coração dela é movido pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando a igreja cresce, nesse crescimento da igreja, o conforto do Espírito Santo está presente. Olha que palavra gostosa. Quando a igreja cresce, o conforto do Espírito Santo está presente. Você pode repetir isso comigo? Diga: quando a igreja cresce, o conforto
do Espírito Santo está presente. Pelo contrário, quando a igreja deixa de crescer, o conforto se vai. Por quê? Porque a igreja não está fazendo aquilo pelo qual ela foi eleita, chamada para fazer. Havia conforto do Espírito Santo. Não precisa muito esforço para nós percebermos que muito provavelmente a Bíblia não relata isso, mas Dorcas era uma mulher viúva. Ela tinha certamente perdido o seu arrimo de família. Não fala se ela tinha filhos, fala do ministério que ela exerceu sobre a igreja. Agora, é comum no reino de Deus nós trabalharmos com pessoas que passam por experiências semelhantes às nossas. E sem dúvida, Dorcas certamente havia se tornado uma viúva. Por isso que em Jope se estabeleceu uma igreja, e essa igreja basicamente era composta de mulheres que fossem viúvas, que haviam perdido seus arrimos, seus esposos. E perder o esposo numa época dessa, quando não há INSS para dar pensão, é uma coisa bem complicada. Mas Deus deu uma estratégia, uma sabedoria vinda do alto para essa mulher, que ela estabelece, apesar de toda essa dificuldade, uma maneira de estar provendo a necessidade dessas também mulheres viúvas. Passar pela viuvez não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, e nós temos também no seio da nossa igreja irmãs que vivem nessa condição. Mas apesar disso, apesar da dor, apesar da separação, como vimos, elas ainda têm potencial de Deus para servir aos propósitos do Senhor na terra. Importa, irmãos, o tamanho da nossa perda. Muitas vezes, quando passamos perdas, o nosso coração, a nossa visão se volta para a perda. E todo projeto de Deus parece que se vai. Mas ainda que a perda seja de uma pessoa muito próxima, como o marido, eu posso falar isso sem medo de errar, porque eu conheço a minha esposa. Se eu vier a falecer hoje, no púlpito ou fora dele, eu tenho plena convicção que a Marli, como alguém chamou a pastora Marli, não vai parar de servir o Reino de Deus. Haja o que houver comigo, ela vai continuar servindo o Senhor com muita alegria. Amém? É uma perda profunda. E na terra nós passamos, na nossa vida passamos por perdas. Dorcas certamente passou por essas perdas, mas na sua intimidade com Deus. Pastor, como o senhor sabe que Dorcas era íntima do Senhor? Muito simples. Porque naquela comunidade, quando ela vai tendo a visão de Deus para o trabalho, vai estabelecendo o discipulado, tem um lugar muito especial nessa comunidade. Há um lugar ali muito especial naquela comunidade. Que lugar é esse? É o lugar onde o milagre acontece. Aonde Deus opera milagres? Deus opera na cidade de Jope. Deus está operando e vai operar. E Dorcas, Tabita ou a Gazela vai receber o milagre de Deus nesse lugar, que certamente foi promovido pela visão que ela teve. Ela compartilhou essa visão com essas mulheres e disse a elas: por que nós não fazemos aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, um cenáculo? Vamos montar um cenáculo? Eu não preciso perguntar, mas quantos de nós aqui já tivemos resposta de oração? Quem aqui já obteve ou está obtendo uma resposta de oração? Eu orei ao Senhor, coloquei isso diante de Deus, e Deus foi bondoso, foi misericordioso comigo, e a resposta do Senhor foi isso sobre a minha vida. Quem aqui já teve uma resposta, ou está tendo uma resposta do Senhor? Agora nos últimos dias, quem já teve? Teve uma ontem? Um tempo orando já tem resposta de Deus. Quem mais nos últimos dias teve uma resposta de Deus? Ou seja, você foi para o cenáculo, o lugar de oração. Cenáculo quer dizer isso. Na realidade quer dizer andar superior. O andar onde para os homens é um pouco mais difícil de chegar. E a impressão que dá na Bíblia que o cenáculo nem sempre é um lugar fácil de nós estarmos. Não é tão simples indo para lá, não é tão fácil chegarmos no cenáculo. Por quê? Tanta coisa nos cerca que nos tira da presença de Deus, mas quando nós assumimos que a nossa vida parte de uma experiência pessoal com Jesus, nós buscamos o cenáculo. Assim como a corça tem sede das águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Assim como a corça, a gazela, assim como Dorcas, Tabita,
A alma dela tinha sede do Senhor, assim como a corça tem sede pelas águas. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. E muitas vezes nós vivemos como se isso não for importante. Eu quero te estimular isso nessa noite. Eu e você, todas as mulheres que são lembradas aqui e fora daqui, precisam reconhecer: a nossa alma só vai ser saciada, o nosso coração só vai ser preenchido quando nós formos ao nosso cenáculo e ali o Senhor nos espera para conversar conosco. É tremendo quando nós nos recolhemos a nossa insignificância, a nossa pequenez, e vamos buscar aquele que é muito maior que qualquer um de nós. A comunidade viu isso acontecendo. Eu fico imaginando quantas campanhas de oração, eu fico imaginando quantas reuniões de oração Dorcas deve ter promovido nesse mesmo cenáculo. Eu fico imaginando quantos milagres, quantas respostas de Deus para aquela igreja jovem. Era uma igreja jovem, mas já havia reconhecido que quando nós oramos, nós buscamos o Senhor, quando nós nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. Diz a palavra, diz o Senhor: achegai-vos a mim. Ele que diz isso, não sou eu. Mas nós estamos ouvindo essa noite e creio que esse é o desejo do coração do Senhor Jesus para a sua igreja. Acheguem-se a mim. O dia que vocês se achegarem a mim, eu vou me achegar a vocês. Amém? Achegue-se a mim, porque o dia que você me descobrir, eu vou fazer na tua vida o que você sozinho não consegue. E eu tenho descoberto na minha própria vida que tem muitas coisas que eu não consigo fazer sem Jesus. Mas quando eu me achego a Jesus, quando você se achega a Jesus, Jesus se achega a nós. E quando Jesus se achega a nós, no lugar onde Jesus está. Ontem no casamento eu vi isso, o pregador falando sobre isso. No local onde Jesus está, nesse lugar acontecem milagres. No lugar onde Cristo está, nesse lugar acontecem milagres. Não é verdade? No lugar onde Cristo está, nesse lugar acontece? Você é capaz de falar isso comigo? Você crê de todo o coração? Eu não sei como está a tua fé agora. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade da fé. Talvez você passou por uma perda muito grande da sua vida. Uma perda que está fazendo você sofrer. A gente não pode nunca dimensionar a perda de uma pessoa que sofre. Mas uma coisa nós podemos fazer: nós podemos ser instrumentos de consolo e conforto na vida daquele que está passando pela perda. Quando a igreja cresce, no crescimento da igreja, ela cresce no conforto do Espírito Santo. A igreja cresce no conforto do Espírito Santo. E é muito bom ser consolado e confortado pela presença preciosa do Espírito Santo de Deus. Amém? É bom, não, irmãos? Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, não precisa falar nada para ele não. Só olha para ele, dá uma olhada no semblante dele. Como é que está o semblante do seu irmão? Você não precisa fazer pergunta. Não precisa fazer pergunta. A Bíblia diz que quando você olhar para a face de uma pessoa, você não precisa fazer pergunta para ela. Porque a condição do rosto vai dizer como está a condição do coração. Porque se o coração está sendo consolado pelo Espírito Santo, a Bíblia afirma: o rosto da pessoa fica bonito. Fala comigo, o rosto fica bonito. Agora, se a pessoa está com a cara amarrada, esquisita, estranha, ela está precisando do quê? Conforto do Espírito? Dorcas era uma mulher que foi primeiro consolada pelo Senhor. Certamente foi consolada muitas vezes na sua busca. Ela se achegou a Deus. Ela foi uma referência para a sua igreja do que é ter intimidade com Deus. Pastor, como a gente pode perceber isso no texto que não dá tantos detalhes? Muito simples. Porque quando ela veio a falecer motivada por uma doença, eu quero dizer para você, meu irmão, não é porque eu, você, a igreja, seja lá quem for, caminha com o Espírito Santo, que você está livre de enfermidade. Coisa ruim acontece com gente boa o tempo todo, não é verdade? Amém, misericórdia?
Agora, o que fazer quando a coisa não chega? E chegou na vida de Tabita, ela adoeceu, e a coisa foi tão séria, segundo a palavra diz, não era uma doença qualquer, que ela veio a óbito, ela morreu, faleceu. Agora, as suas viúvas estavam tão inteiradas da intimidade dessa mulher com Deus, sabiam como era o relacionamento dela com Jesus, que quando prepararam o corpo para o sepultamento, para onde levaram? Não levaram para uma capela mortuária. Até onde eu sei, irmãos, eu faço muitos velórios. Quando me chamam para fazer um velório, aonde põe o corpo? Aonde põe? Não é na capela mortuária? É ou não é? Inclusive em Londrina tem muitas. Mas o corpo de Tabita não foi para uma capela mortuária, foi para onde? Para onde foi? Foi para o cenáculo. E eu aqui me coloco no lugar de uma mulher que já passou por perdas sérias na vida, viúva, tem uma referência de pessoa que se relaciona com Deus, porque discipulado é assim. A gente vai conhecendo Jesus à medida que nós vamos o nosso líder conhecendo e nos fazendo conhecer Jesus. É um relacionamento de muita intimidade, e é gostoso ver isso. É maravilhoso a gente descobrir que a gente pode confiar em gente simples, mas gente séria, que aprende a andar no conforto do Espírito Santo. É tremendo isso. Irmãos, nós temos sido referência para muita coisa que não presta, mas o Senhor também está nos dando referência do que é relacionamento saudável, relacionamento abençoado e abençoador no consolo do Espírito Santo. Amém? Gente séria, simples, mas séria, como Dorcas. As mulheres foram trazidas aqui, não foram trazidas aqui porque estão desempenhando um papel, de forma nenhuma. A Marli não as chamou, inclusive eu ajudei a participar desse negocinho aí, tal coisa, mas esqueci de alguém. E se você for esquecido na relação da Marli, fique tranquila, você jamais será esquecida na relação de Jesus Cristo. O teu nome está escrito no livro da vida, e no corpo de Cristo há um lugar especial para você. Agora, para você fazer o que alegra o coração de Jesus, você vai ter que ter algo que só Jesus tem pelo ser humano. Jesus sente por mim e por você. Se não fosse por isso eu nem estaria pregando aqui, minha vida já teria se acabado há muito tempo atrás. Jesus tem por ti misericórdia. Jesus tem misericórdia por você. Meu irmão, minha irmã amada, te digo isso com muito amor e temor no coração. Você não é alguém hoje porque você quis ser. Você não vai ser alguém amanhã porque você quer ser. Você não vai cumprir os seus propósitos porque você deseja ser. Se você pensar isso, é um grande equívoco na sua alma. Conserta isso hoje. Você é hoje, você vai ser amanhã e chegarás à eternidade por causa da maravilhosa misericórdia do Senhor Jesus pela tua vida. Olhar de compaixão. Jesus tem misericórdia de ti, como tem misericórdia de mim, como teve misericórdia de Dorcas. Misericórdia. Às vezes usamos tanto essa palavra que pelo contínuo uso, essa é a nossa tendência bem evangélica, a gente perde a noção da dimensão do que nós estamos falando. Misericórdia não é aquilo que a gente chega de manhã e fala: ai Deus, muito obrigado, o Senhor, às vezes a gente ora assim, né? Ai Deus, eu abri os olhos, coisa boa, o Senhor teve misericórdia de mim, louvado seja o teu nome. Também faz parte, isso faz parte do entender a misericórdia. Mas querido, é mais do que isso. É mais do que isso. Quando eu e você sofremos, quando alguém sofre na terra, esquece a visão de igreja, porque Jesus não tem só misericórdia, porque se Jesus tivesse misericórdia só de gente que vai à igreja, não teria salvado o mundo. Jesus também tem misericórdia de quem não vai à igreja, amém? Você crê nisso? A misericórdia de Deus ultrapassa muito a nossa capacidade de compreensão. Mas misericórdia é a capacidade de entender o que o ser humano está sentindo dentro do seu próprio coração. Muitas vezes Jesus, para operar milagres, e nesse caso aqui, quem fala não é a Tabita, ela não fala, quem fala são as discípulas dela, que vão buscar a ajuda, para ela está morta, ela não tem mais o que fazer. Mas aquelas mulheres estão tão conduídas na sua perda, a perda é tão tremenda lá no íntimo daquelas viúvas, que elas mandam chamar Pedro.
Pedro está ali numa cidade próxima, aquela era uma área que talvez fosse na visão metodista, o distrito de Pedro. Pedro estava visitando as igrejas, e ele é chamado e prontamente atende o chamado. 2 dos discípulos vão lá e chamam Pedro e falam: olha, tem uma líder lá, o nome dela é Tabita, lembra dela? Ela faleceu, as irmãs estão chamando você. E Pedro larga tudo e vai para lá. E quando chega em Jope, ele vai direto ao cenáculo, lugar de oração, lugar de intimidade, do conhecimento de Deus, lugar onde Deus demonstra por mim e por você misericórdia. E ali o Espírito Santo já tinha falado ao coração de Pedro, e certamente disse: traga ela de volta, traga ela de volta. Eu pergunto aos homens nessa noite, irmãos, hoje é dia das mulheres, internacional. Se a tua mulher falecer e o Espírito Santo fala: vai lá para o cenáculo, filho, vai lá e faz algo que eu quero que você faça, vai lá que você vai ressuscitar a sua mulher. Você não faria como aquele genro que falou da sogra, né? Que morreu em Jerusalém, e perguntaram para ele: quer que enterra aqui ou leva para o Brasil? Ele olhou bem para Jerusalém, lembrou da história, olhou para a sua veia no caixão: vamos levar para o Brasil, porque aqui costuma ressuscitar gente. Às vezes, irmãos, nosso relacionamento está tão quebrado, está tão ferido, nós estamos tão machucados, que é melhor morrer enterrado. Vão-se os sonhos de Deus, vão-se os projetos de Deus, a capacidade de Deus. Alguém afirmou que o lugar mais rico na terra não são as contas bancárias das Ilhas Caimãs ou dos bancos da Suíça. Os lugares mais ricos da terra são os cemitérios. Está cheio de talento enterrado ali, que nunca foram usados, porque nunca conheceram a misericórdia do Senhor. Mas nessa noite, o Senhor Jesus quer nos levar para o cenáculo, para operar o milagre em nossas vidas. Eu não sei como está a sua condição no relacionamento com o Senhor, mas assim como aconteceu com Dorcas, Deus quer fazer comigo e contigo. Há uma palavra de vida do Senhor liberada sobre você. Deus quer te tirar dos mundos dos mortos. Você ainda é útil nas mãos do Senhor. Deus quer te usar como você nunca imaginou. Talvez você esteja enfrentando uma grande decepção na sua vida, uma grande perda, mas Jesus é especialista em transformar perda em ganho. Aliás, se nós queremos ser úteis no reino de Deus, a primeira coisa que nós temos que aprender é a perder. Ninguém ganha no reino se antes não perder. Jesus diz: ninguém vai me seguir se de fato não perder a sua vida por amor de mim. Foi ele que disse isso. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará, vai tê-la novamente. Dorcas perdeu a sua vida no serviço do Senhor, trabalhando ao Senhor, assistindo as viúvas da sua própria igreja, que ela certamente ajudou a fundar. Na sua perda buscaram ao Senhor. Deus ressuscita, reaviva os sonhos, reaviva o projeto. Senhor, nós não conseguimos viver sem essa mulher, vamos ficar desorientada. Ela é a nossa referência com Deus. Tudo aqui certamente acaba se ela se for. E nós temos gente tão íntima e tão próxima de nós que a gente até pensa: eu não posso viver sem ele ou ela. Na realidade, nós não conseguimos viver sem Jesus. Vocês podem até viver sem o seu pastor, sem a família pastoral, você pode até viver sem o seu líder, mas chegarão a lugar nenhum se Jesus não for o pastor das vossas almas. Jesus quer pastorear-nos nessa noite. Jesus quer te abençoar para a glória do seu próprio nome. E aquela noite, aquele dia, não sabemos que momento que Pedro chegou naquele cenáculo. Ele foi, ficou sozinho, pediu para todo mundo sair do lugar de oração. Todo mundo saiu, ficou só ele, o corpo. E ele deu uma palavra que veio do céu para a vida de Dorcas, que entre nós já não estava mais, só estava o corpo lá. Quem sabe já estivesse frio. E ele fala para ela, e o Senhor está usando essa palavra para mim e para você nessa noite: Tabita,
levanta-te. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo a você nessa noite, dizendo a mim: Renan, levanta, sai desse lugar, muda a sua condição de existência, ouça a palavra que eu te digo, achega-te a mim, eu me achego a você, eu quero te abençoar e transformar a sua vida. Você pode repetir isso comigo? Diga para você mesmo, diga o seu nome. Qual o seu nome? Fale em voz alta, por favor. Qual o seu nome? Qual o seu nome? É assim mesmo. Mas Jesus conhece cada um pelo seu. E Jesus está te dizendo, fala o seu nome. Qual o nome? Renan, levanta-te. Renan, levanta-te. E o que o texto diz que aconteceu? Que ela logo se pôs sentada. Mas para isso, ela precisou que Pedro desse para ela a sua, levantou-a com as suas mãos. É isso que acontece quando nós nos envolvemos, nos entregamos a um projeto chamado Ide e Fazei Discípulos. Deus nos dá a palavra, mas nós temos que estender a nossa. Pessoas que estendem a sua mão para ajudar o seu próximo, esteja em que condição tiver, e está exercendo um ministério dado por Deus, dom do Espírito Santo, é o dom da misericórdia. E o que falta no coração dos homens, sobra no coração de Jesus. O coração de Jesus é misericordioso pelas nossas vidas. Nessa noite Jesus está te dizendo: levanta-te, toma-nos pela sua mão e nos põe sentado. E o texto diz: logo ela foi reintegrada na comunidade. Se você se sente fora da igreja, se você, nas suas experiências anteriores, foi aleijado, foi mandado embora, não sei o que aconteceu, nessa noite o Senhor está te dizendo: aqui tem um lugar para você. Tem gente com o dom da misericórdia para te estender a mão, para que você se levante e a sua vida seja transformada. O poder de Deus continua o mesmo, a capacidade de realização continua a mesma, mas Deus precisa de homens e mulheres que tenham um coração misericordioso, como o coração de Tabita, que não fiquem a julgar e a criticar, mas que estendam a mão, que liberem uma palavra de Deus: levanta-te, em nome de Jesus, levanta-te. Nós ficamos muito felizes quando nós ouvimos uma história difícil, mas logo depois nós ficamos sabendo que a palavra do Senhor, que a palavra de vida chegou, a pessoa ouviu, ela acolheu essa palavra no coração, e a experiência está sendo transformada para a glória do Senhor. Deus quer te ajudar, Jesus quer te ajudar. Quem quer a ajuda do Senhor aqui? Te chama pelo nome, chamou Tabita pelo nome, usando a boca de Pedro. Levanta-te, se põe em pé. Eu não tenho ideia de quantas túnicas, quantas roupas mais Tabita fez na sua vida posterior, depois da sua morte, mas eu imagino, se fosse comigo, se ela já era dedicada, consagrada, se ela já era íntima do Senhor Jesus antes da morte, o que será que aconteceu depois? O que será que aconteceu depois? O que você imagina que certamente aconteceu depois? Ela certamente se tornou mais íntima do Senhor, e certamente ela remiu o tempo da sua existência, e fez tudo o que podia e não podia, com a sua própria vida, recursos, entregou-se de vez, já fazia, ficou melhor ainda. Isso chama remir o tempo. Eu não sei se você tem percebido, amado, mas o tempo da igreja no mundo está por dias, meses, ou quem sabe no máximo anos. Daqui a pouco nós não vamos estar aqui mais para anunciar a palavra e fazer discípulo, mas ainda temos tempo. Nós precisamos aproveitar esse tempo, e se assim o fizermos, Deus já liberou uma palavra de vida: levanta-te, sobre mim e sobre você. Vamos pôr a mão à massa, porque temos muito que fazer. Graças a Deus pela vida das mulheres. Precisamos de vocês, sim. Eu não sei o que seria se não fosse o trabalho das mulheres, mas nós também precisamos de homens. Homens que sejam dispostos a pôr a mão no arado e não olhar para trás. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento? Curva a sua fronte.
Senhor, que todo ouvido seja desobstruído nessa noite, toda ferida do coração seja restaurada e curada pelo Senhor. Libera a Tua palavra de vida sobre nós. O Senhor tem poder de curar feridas emocionais, frustrações, decepções. O Senhor tem o poder de transformar perda em ganho. Isso é o milagre de Deus. Isso é sabedoria de Deus. Isso não é sabedoria humana. E nós queremos nos render à Tua sabedoria nessa noite. Senhor, entra no nosso cenáculo. Assim como o Senhor visitou através de Pedro, de uma forma tão tremenda, aquele cadáver. Visita-nos, Senhor, nessa hora. E libera a Tua palavra de vida sobre nós. Levanta-nos da nossa atual condição. Faz-nos levantar. Os que já estão em pé, mantenha-os em pé e operantes. Amplia a visão. Capacita no conforto do Teu Espírito Santo, na consolação do Teu Espírito Santo, a continuarmos testemunhando, a continuarmos trabalhando para a glória do Teu nome. Muito obrigado pelo exemplo dessa mulher. Muito obrigado pela intimidade de Dorcas com o Senhor. Muito obrigado porque oração fazia parte da vida de Dorcas todos os dias. Que assim também seja com cada um de nós. Motiva-nos a vida de oração, seja ela pessoal, íntima, no cenáculo, seja ela coletiva, na igreja, seja ela na missão, em nome de Jesus. Abençoa-nos e livra-nos do mal, para a glória do Senhor. Amém.